Amém, amém. Graça e paz, queridos. Pastor Walter disse que eu já estou em casa, né? E realmente estou em casa aqui entre os irmãos. Tão bom a gente estar juntos e nessa manhã sermos ministrados pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor vindo sobre nós. Eu quero convidar você a orar neste momento, orar ao Senhor e consagrar sua vida ao Senhor. Um momento de consagração dos seus sonhos, dos seus planos. Gostaria de convidar você a orar neste momento, colocar diante do Senhor uma preocupação que você tenha, alguma luta familiar. Nós estamos passando tempos de família também, com lutas familiares na nossa família. Todos nós lutamos. E ontem à noite, conversando com o pastor Walter, estávamos falando, né, sobre essa questão de que não existe famílias perfeitas, não existe realidades em que não exista problemas e dificuldades para serem superados. Todos nós estamos em luta. Todos nós estamos em luta. E ontem à noite a palavra do Senhor também ministrou a nós, dizendo que nós precisamos de ânimo, ter ânimo. É tempo de termos ânimo, receber o ânimo do Espírito Santo. Aquele ânimo que vai nos fortalecer, que vai nos encorajar, para nos manter de pé. Porque tem muitas coisas que te derrubam, te deixam você muito angustiado. Então vamos orar agora, dizendo: Senhor, vem sobre nós nessa manhã, vem sobre nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom poder nessa manhã estar em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, por meio do Teu Santo Espírito, entrar no Santo dos Santos, porque Cristo abriu esse espaço, abriu, Deus, o caminho, para que nós pudéssemos entrar na Tua presença e ter proximidade de Ti, Senhor. Não queremos estar próximo de qualquer outra coisa, a não ser próximo de Ti, Senhor, porque é em Ti que somos fortalecidos, encorajados e recebemos o ânimo que nós precisamos, ó Deus, para nos manter de pé, cheio de esperança, Pai. E nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor faz e fará grandes maravilhas. Pai, eu oro agora, Senhor, pelas vidas que estão aqui, os casais, ó Deus, que estão aqui nesta manhã. Deus, visita-os com Tua graça, visita-os com o Teu amor, com Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, aquele casal, Deus, casais que estão vivendo hoje, ó Deus, tempos aonde estão, ó Deus, com dificuldades, o Senhor possa estar agindo nesta hora em seus corações, ó Deus, no relacionamento, colocando ordem, ó Deus, nos sentimentos, nos pensamentos, mudando as direções, ó Deus, que os casais estão vivendo, em nome de Jesus, ó Pai, se presente na vida de cada casal nesta manhã, e nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, Salvador das nossas vidas. Ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra, todo louvor, para todos sempre, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Se você puder sentar e acompanhar nessa manhã a palavra que preparamos para dividir com você, repartir com você. Compartilhar a palavra da qual Deus ministrou primeiramente no meu coração para ministrar o seu coração nessa manhã, a sua vida nessa manhã. É bom saber que, embora todas as coisas que nós podemos vivenciar e até mesmo enfrentar nos nossos relacionamentos, nós temos como reverter, mudar as direções. Nós podemos experimentar mudanças extraordinárias e profundas. É tempo de também ter esperança e habitar na esperança e não habitar na tristeza. Não é para você construir a sua casa, o seu relacionamento, aonde há desesperança, desilusão, tristeza, abatimento. É para você construir a sua casa e habitar numa casa que tenha esperança. Habite na esperança. Quem é a sua esperança? Quem é a nossa esperança? O Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a sua esperança. Então nele nós podemos confiar que as coisas irão mudar sim. Isso em tudo.
Não fique pensando apenas que as coisas ficarão de mal a pior. As coisas ficarão cada vez piores. Pode o mundo piorar, pode o ser humano piorar, pode as coisas piorarem, pode o mundo piorar sim, mas a esperança nunca vai morrer nos nossos corações. Pode as coisas ficarem ruins de um dia para o outro. Nós vivemos hoje, estamos vivendo ainda um tempo de pandemia. As coisas parecem que não vão melhorar tão cedo, mas não vamos perder a esperança em Cristo Jesus. E nós vamos habitar nele. É nele que nós temos esperança e estamos firmados nele. É firmados em Jesus que vamos continuar marchando, vivendo, cheio de esperança, porque haverá um novo céus e nova terra que em breve virá, e todas essas coisas serão colocadas no fim. E nós vamos viver eternamente na glória do Senhor, e é para isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo para aquilo que é eterno, não para aquilo que é terreno, que acaba, que é superficial, que não traz sentido. Nós estamos vivendo para aquilo que é eterno. Nós somos chamados para viver para a eternidade, para as coisas que são eternas. Então nosso coração está firmado no Senhor, no novo céu, nova terra, e que as coisas irão sim, mesmo piorando no mundo, Deus vai realizar a sua vontade, o seu plano perfeito, Ele vai realizar. E se Deus tem promessas para nossas vidas, Ele vai fazer independente de circunstâncias, porque Deus não depende das circunstâncias para agir. Amém? Por isso, queridos, Deus não precisa de nenhuma circunstância favorável para Ele agir. Ele age porque Ele é Deus e Senhor de tudo e de todas as coisas. Eu quero conversar com você e compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E durante a semana, e a gente, nos momentos que a gente se aproxima de Deus, que é o momento que você vai buscar o Senhor, orar e dizer: Senhor, o que o Senhor tem a falar, o que o Senhor deseja comunicar, porque nós pensamos em vários temas, assuntos para serem compartilhados, ficamos pensando, mas veio durante um momento, e a gente vai passando pela palavra, e li então o momento em que Davi encontra Abigail. Mas a história não é muito bonita, não é uma história linda, não é uma história que podemos dizer: olha que coisa maravilhosa que aconteceu, ou num sentido assim, olha, tudo perfeito. Não, aquele momento foi um momento tenso, porque Davi, ele pede para que Nabal possa acolher, ceder um espaço da sua terra, dar um acolhimento para ele, seus soldados, seus homens que estavam ali com ele. E Nabal dá uma resposta dura, desvaloriza Davi, não despreza Davi, dizendo que ele nunca tinha ouvido falar de Davi, não conhecia Davi, e que não ia ceder nada para Davi. E Davi ficou furioso com isso, porque Davi já era conhecido como um grande guerreiro, a fama de Davi já percorria por todos os lugares, todos já sabiam que era Davi, porque Nabal se posicionou daquela maneira. E o texto diz, no versículo 3, do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, no versículo 3, que Nabal, ele era rude e mau, enquanto Abigail, sua mulher, era inteligente e bonita. Nabal era um homem rude e mau, sua mulher, inteligente e bonita. Davi encontra-se então, depara-se por esse momento, tendo que tomar uma decisão a respeito dessa atitude de Nabal. E Davi decide então, com seus homens, destruir tudo. Se ele está agindo desta maneira comigo,
de forma desrespeitosa, sabendo quem eu sou, me menosprezando, não me respeitando, Davi toma a decisão de destruir tudo. Mas aí vem a ação de Abigail, uma mulher inteligente e sábia, então interfere nessa situação. E lá no versículo 25, narra então o que Abigail fez. A atitude de Abigail foi ir até Davi e disse: meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Vou parar por aqui, você pode depois ler toda a história, mas a palavra de Abigail para Davi é: meu senhor, não leve em conta as palavras de Nabal. Vamos corrigir esse mal entendido. Ela interfere. Mais interessante que Abigail aqui, ela também tem uma palavra de bênção sobre a vida de Davi. Como as palavras mudam o rumo dos acontecimentos da nossa vida, dos relacionamentos. Como que as palavras têm uma grande força para mudar as circunstâncias e o rumo das situações que nós vivemos no relacionamento. Abigail, com uma palavra de sabedoria, uma palavra em que abençoa a vida de Davi, reverteu uma tragédia. Então quero falar com vocês nessa manhã sobre palavras que magoam. Palavras que magoam. Palavras que magoam. Nabal era rude e mau, e as suas palavras magoavam e ofendiam as pessoas. As palavras de Nabal eram palavras que ofendiam e magoavam as pessoas, e causavam grandes tragédias. Veja que, por conta das suas palavras, Nabal quase perdeu a vida e colocou em risco a vida de várias pessoas que trabalhavam com ele. Porque Davi ia passar a espada em tudo. Não ia deixar ninguém vivo, porque era assim. Era dessa maneira que se fazia. Então ele, por suas palavras, causou um dano terrível, sem ele pensar, sem ele medir as consequências de suas palavras. Quantas vezes somos assim? Queremos falar, queremos desabafar, queremos colocar palavras ou expressar aquilo que nós pensamos ou sentimos de forma insensata, sem pensar nas consequências, o que vai provocar, como é que as pessoas vão receber essas palavras. Porque as palavras, elas também criam barreiras e criam grandes problemas quando são pronunciadas sem sabedoria, sem discernimento. Quando você fala, quando você usa suas palavras de forma em que não há sabedoria e não há discernimento, vai causar grandes problemas, vai criar barreiras no relacionamento. E quando as palavras causam mágoas, quando as palavras começam a ofender, sinalizam que haverá problemas no futuro. Comece a notar, se suas palavras no seu relacionamento estão causando mágoas e ofensas, comece a notar
Se a sua esposa, seu esposo, está sentindo ferido por algo que você disse, é um sinal de que haverá problemas no futuro. Vai criar barreiras. Vai criar barreiras. Vai criar fortalezas no relacionamento. Por isso que é importante você começar a olhar para as palavras que você pronuncia e buscar através do Espírito Santo pronunciar palavras como de Abigail, palavras de bênção. Chegou para Davi e pronunciou palavras de bênção. Olha, meu Senhor, não leve em consideração as palavras de Nabal. O Senhor, a tua vida, o Senhor vai te abençoar, vai te dar um reino. Você vai ser bem-sucedido. Olha as palavras de Abigail. Até mesmo podemos dizer assim, que estava profetizando na vida de Davi, palavras de bênçãos, um futuro, palavras que animou o coração de Davi. Davi disse, opa, eu estou ouvindo aqui não a voz de uma mulher, simples mulher, que pede, está clamando para eu não derramar sangue aqui nesse lugar. Talvez Davi ali teve a sensação e a percepção que Abigail estava sendo usada por Deus para pronunciar e lembrar que ele não era um homem para derramar sangue, mas sim para reinar com justiça e amor. Veja, as palavras também ajudam a colocar e apresentar para o outro o lugar dele na história. Qual o lugar da sua esposa no seu relacionamento, na história, na sua vida, na sua história? O lugar do seu esposo na sua história, no seu relacionamento? Qual é a função dele, ou qual a história dele, qual a importância dele, qual o significado dele, qual o sentido dele na sua vida? Então, você vai pronunciar palavras de bênçãos, palavras de esperança, para afirmar o quanto seu cônjuge, ele é significativo na sua vida, na sua história, e que ele não está na sua vida para te causar mal, causar um dano. Você não vai falar para sua esposa ou para o seu esposo de que ele causa-lhe danos. Você não vai ter palavras rudes, palavras que vão magoar, palavras que vão ofender, mas palavras que vão abrir espaço para a esperança, para afirmar quem é a pessoa na sua vida, vai afirmar a importância dela na sua vida, na sua família. E quando nós não usamos as palavras de forma correta, nós magoamos e ofendemos o outro. Palavras ofendem. Palavras ofendem. E nós podemos lembrar de Tiago, o apóstolo, quando ele escreve, dizendo que as nossas palavras podem incendiar uma floresta. Palavras. E ele diz, mas uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. A fonte tem que jorrar uma só qualidade de água. A sua fonte, o seu coração tem que jorrar apenas palavras puras, porque no seu coração habita o Espírito Santo. Não é o mal que habita em você, mas se é o mal que está habitando no seu coração, o mal tem que ser expulso. O mal tem que ser tirado, a ruindade tem que ser tirada. E nós não temos que ficar, queridos, afirmando que nós somos ruins. Porque nós somos falhos, nós temos que ficar valorizando nossas falhas. Não é para dar ênfase nas nossas falhas, nos nossos defeitos, mas eu sou assim mesmo. Não é para ficar afirmando que você tem um defeito e esse seu defeito justifica as suas palavras de maldição. Não é para você usar seus defeitos, suas limitações como uma justificativa para você agir com ruindade, com maldade. Não é para você usar isto como desculpa, porque de repente você diz assim, mas eu falo isso porque eu sou assim. Mas quem habita no seu coração não é assim.
O Espírito Santo não é assim. A fonte que jorra dentro do seu coração não é assim. A fonte de Deus que jorra dentro de você não vai produzir esse tipo de malignidade, de maldade, de ruindade. Não vai produzir isto. A fonte que é Deus vai produzir mudança na sua vida, é para mudar. Se há defeitos, Deus está corrigindo e vai corrigir esses defeitos. Não é para você afirmar os seus defeitos e continuar se justificando através dos seus limites, dos seus defeitos, e usá-los como desculpa para você continuar agindo como você está agindo no seu relacionamento conjugal. Continuar falando da mesma maneira que você fala com seu cônjuge. Por que você não busca mudar a fonte que está no seu coração? Porque você não consegue hoje olhar para dentro de si e dizer: essa fonte amarga precisa ser transformada numa fonte de água doce. Tem que jorrar vida e não morte. Palavra de esperança e não desesperança. É a fonte que está errada. O problema não está no exterior. O problema não está nas coisas. O problema não está na situação. O problema não está na falta de dinheiro. O problema não está na falta de recursos. O problema não está nas questões que você está lidando. São todas questões exteriores. São questões externas. E questões externas são superadas. São superadas. Tudo que é externo se supera. Problemas são superados. Eu tenho dito para mim mesmo, eu tenho falado que agora eu não uso mais a palavra problemas. Eu estou cancelando do meu vocabulário problemas. Estou usando desafios. Em vez de falar eu tenho um problema para resolver, eu estou dizendo eu tenho um desafio, porque eu preciso superar isto. Vou superar, mas vou superar na minha força? Não. Porque diz a palavra, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é pelo Espírito Santo que nós vamos superar os nossos desafios. Problemas, aflições nós vamos ter sempre. As coisas externas estão aí, vai ter falta de emprego, você pode perder seu emprego, você pode diminuir sua renda, você pode ter uma série de coisas, você pode ter uma enfermidade para enfrentar, você pode ter uma série de problemas. E Jesus não disse que nós não teríamos problemas, Ele disse que nós teríamos muitos problemas, muitas aflições. Por isso eu volto a dizer, vamos ter bom ânimo. E quem vai nos dar o ânimo? O Espírito Santo vai nos dar o ânimo. Vai mudar a fonte que está dentro de nós. Essa fonte precisa ser mudada. O que está dentro de você é que precisa ser mudado, ser transformado. Porque essas coisas externas podem mudar muitas e muitas vezes, várias e várias vezes. Não é mudando de casa que os problemas irão mudar. Não é você trocando o seu carro que está quebrando direto, mandando para a oficina quase sempre. Você diz, Deus, não para de gastar com isto. Não é trocando pelo carro zero, sei lá, um carro mais, um carro super, aquele dos sonhos, que vai resolver seus problemas. É a fonte que está no seu coração. É a forma que você vê os problemas. E como eu disse, eu passei a não ver os problemas como problemas. Eu não tenho problemas, eu tenho desafios. E eu vou lutar, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas pela força do Espírito Santo. Que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Foi assim que Abigail resolveu agir naquele dia. Não na força dela, mas eu creio que ela foi usada por Deus para ter palavras sábias, palavras inteligentes, para mudar o curso daquele momento. Por isso, queridos, as palavras revelam que o que somos, as palavras revelam a nossa personalidade, o nosso temperamento. As
palavras revelam o que nós realmente somos. E as palavras de Nabal revelaram quem ele era, um homem rude e mau. Personalidade de uma pessoa muito ruim de relacionamento, muito dura. Difícil de relacionar. Eu diria que uma das maiores dificuldades que nós temos em sociedade, e se falarmos de família, é lidar com pessoas difíceis. Lidar com pessoas difíceis. Não é lidar com os defeitos, porque defeitos todos nós temos, limitações todos nós temos, falhas todos nós temos. O difícil é lidar com pessoas que são difíceis. Pessoas difíceis. Mas por quê? Porque há muita ruindade. Ruindade. É isso que fala de Nabal. Ele era rude, ele era mau. Mau. Às vezes aquela pessoa que é difícil de conviver. Porque só tem palavras para magoar e ofender. Não tem uma palavra de bênção. Não tem algo bom, positivo para falar. Então as palavras trazem à tona a causa também dos problemas. Qual é a causa dos problemas? As palavras. Se você for muito sincero, você vai olhar para o seu relacionamento e vai dizer assim: realmente, a causa dos meus problemas, desafios do meu relacionamento, a causa desses desafios, dessas dificuldades que eu estou vivendo no meu relacionamento, tem a ver com as minhas palavras. Com as nossas palavras. As palavras que nós usamos não são palavras que afirmam esperança, paz, amor, bondade. Não expressam o fruto do Espírito. Não expressam a presença do Espírito Santo no coração, mas revelam uma personalidade mau, revela uma pessoa com um temperamento que precisa ser mudado e transformado com urgência, porque nós protelamos demais as mudanças no nosso interior. Nós queremos resolver as coisas externas com rapidez, com urgência. Queremos que as coisas externas se resolvam de forma muito rápida. Mas porque nós não temos paciência para entrar num processo de transformação da nossa personalidade, do nosso temperamento. E rogarmos a Deus por uma transformação profunda do nosso ser, e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado mais. Não é as coisas não é aqui que precisa ser mudado, é aqui. É aqui. E não é minha esposa que tem que mudar, nem meu esposo tem que mudar. Sou eu, Senhor, eu preciso mudar aqui, aqui. Não é a minha casa que precisa ser mudada, não são as coisas, não é as coisas que precisam ser mudadas. É aqui dentro, e entrar num processo, e ter paciência e perseverança para que nós sejamos mudados aqui dentro, dentro de nós. As coisas precisam ser mudadas dentro de nós, porque a causa dos problemas, dos desafios, estão nas nossas palavras. Se suas palavras afirmam bênção na sua família, no seu relacionamento, as palavras não vão trazer ofensas nem mágoas. Não vão criar ressentimentos. Mas se suas palavras é de cobrança, de ofensa, de mágoa, de acusação, de ataques, de negação, só nega, só diz não. Se suas palavras são apenas de alguém que manda, que determina o que vai fazer, o que não vai fazer. Nabal era desse tipo. Não vai e acabou. Não tem conversa. Ele nem quis receber os mensageiros de Davi. Não quis nem encontrar. Mandou alguém falar. Mandou um recado para Davi.
gente que age dessa maneira dentro do próprio relacionamento. É eu que mando aqui, eu determino, falo, tem que ser assim, e assim, e assim, e assim. Não. Dessa maneira não. Vai criar barreiras, vai criar mágoas, ressentimento, tristezas, ofensas. Tem que ter diálogo. Tem que ter abertura, tem que abrir espaço. Recebe a sua esposa, recebe o seu esposo e ouve. E tenha palavras de bênção para ela, para ele. Tenha palavras de bênção, de esperança. E não dizendo, vai ser assim. Tem que ser assim. As coisas serão assim. Não, tem que ser palavras de bênçãos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê um direcionamento nessa situação. Vamos dobrar nossos joelhos e buscar o Senhor para sabermos o que nós vamos fazer nessa situação. Vamos fazer um jejum. Vamos buscar a presença do Senhor e Deus vai colocar as palavras certas para que gere esperança e não ofensa no relacionamento e barreiras no relacionamento. As palavras então elas trazem à tona a causa dos desafios, dos problemas. E os problemas dos relacionamentos não surgem por acaso. Não surgem por acaso. Estava tudo bem no meu relacionamento e de repente começou a ter problemas, ter desafios. Começaram a surgir algumas coisas aqui no meu relacionamento. Então eles precisam ser superados, precisam ser corrigidos com urgência. E eu quero dar a primeira dica para você. Em primeiro lugar, as dificuldades que tem com o seu cônjuge precisam ser corrigidas. Em primeiro lugar, corrija a dificuldade de convivência com o seu cônjuge. Comece a corrigir isto. Porque a convivência se torna cada vez mais difícil quando a pessoa é má e rude e age com sensatez. O Espírito Santo produz o fruto da paciência, não é isso? Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler aqui e nós vamos dar aquela pausa, pastor. Eu me empolguei aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas Deus é maravilhoso, que Deus vai colocando algumas coisas para falar aí, vamos falando. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para que serve o fruto do Espírito? É para você colocar na porta lá do seu quarto? É para você grifar na sua Bíblia e deixar como um texto para você ficar lendo de quando em quando? Para que serve o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, queridos, foi nos dado para que a gente não gere palavras que magoam, que traz ofensa, ressentimento. O fruto do Espírito foi nos dado para construirmos relacionamentos cheios de paciência, de longanimidade, de domínio próprio, de benignidade, de bondade, de amor, de paz. O fruto do Espírito foi nos dado e é nos dado para produzir relacionamentos saudáveis. Então corrija as dificuldades de convivência com seu cônjuge através do fruto do Espírito. Comece a corrigir através do fruto do Espírito as dificuldades que você está encontrando no seu relacionamento. É o fruto do Espírito Santo. É o que está dentro de você que precisa ser mudado. Precisa ser corrigido. É o que está gerando dentro de você. É que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Amém?
Pastor Walter, vamos dar aquela pausa, ter uma palavra? Só vamos orar, então nós vamos retornar daqui mais alguns instantes para a segunda parte, porque tem mais de Deus para você, amém? Tem mais coisas aqui, prepara o seu coração, que quando Deus começa a colocar algumas coisas assim na nossa vida, é para também trazer quebrantamento, e eu creio que o Senhor nessa manhã quer trazer um quebrantamento no coração dos casais, no seu coração, nos seus corações nessa manhã. Então prepare o seu coração para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, somos muito gratos porque o Senhor está aqui conosco, Pai. E continue nos falando, continue ministrando sobre nós a Tua palavra. Queremos ouvir muito mais, queremos estar muito mais sedentos de Ti, da Tua palavra. E aqui estão os Teus irmãos, meus irmãos e irmãs, ó Deus, sedentos por Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito, Pai, possa vir sobre eles nessa manhã. E continue, Senhor, ministrando a Tua palavra, de maneira que haja quebrantamento e transformação, em nome de Jesus. Para a Tua glória nós oramos. Amém, amém, amém. Amém. Vamos continuar. Mude, transforme o que está no seu interior. Tem que mudar as coisas de dentro. As coisas que estão aí dentro de você que precisam ser mudadas e transformadas. Se a primeira dica é: corrija as dificuldades que você está tendo no seu relacionamento conjugal através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Corrija a dificuldade que você está tendo de conviver com seu cônjuge através do fruto do Espírito Santo. É assim que você vai corrigir as dificuldades que você está enfrentando de convivência. Você não pode continuar sendo a pessoa que você é. Você não pode continuar usando as mesmas palavras de maldição, de desesperança, desespero, de medo. Você tem que cessar com essas palavras, tem que dar um basta nessas palavras e começar agora a produzir palavras e transmitir palavras de bênção para a vida do seu cônjuge, na vida conjugal. Você tem que transmitir palavras de esperança, palavra de benignidade, palavra cheia de amor, de paz. É o fruto do Espírito sobre a sua vida. O fruto do Espírito não está aí como enfeite. Não é para ficar aí na porta do seu quarto lá. O fruto do Espírito é o amor, paz, e você ficar lendo. Não, não é para ficar como enfeite. O fruto do Espírito é para estar aí gerando vida no seu coração, transformação no seu interior, para você pronunciar palavras que não vão ofender, nem vão magoar o seu cônjuge, mas palavras que vão trazer esperança, palavras que vão abençoar a vida dele, da sua esposa, palavras que vão abençoar, palavras que vão trazer mudanças. E a segunda dica é: se os defeitos do seu cônjuge te incomodam, comece a desenvolver a paciência. Comece a aprender a olhar de maneira diferente para com o seu cônjuge. Comece a aplicar o princípio da paz. Como é que você lida com os defeitos do seu cônjuge? Porque os defeitos do outro te incomodam, não é isto? O defeito do outro te incomoda. Os defeitos das pessoas nos incomodam. O que nos incomoda não é o que as pessoas muitas vezes fazem. O que nos incomodam são os defeitos das pessoas. E a gente tem eu diria, um grande problema. Vou mudar, um grande desafio nos nossos relacionamentos, que é identificar o outro, se identificar com o outro. Como é difícil você se identificar com algumas pessoas, não é verdade? Mas por que você não se identifica? Porque a gente não se identifica com o outro. Justamente por conta do defeito do outro. Porque se depara com o defeito do outro. Quando você olha o defeito das pessoas, você diz: eu não vou muito bem com essa pessoa.
Não é isto? Aí sejamos sinceros, bem realista, bem assim realista, sem máscara, sem ficar aqui, sabe, maquiando, ai que é lindo, é bonito. Não, vamos direto ao ponto. Você olha para uma pessoa e diz assim, eu não me identifiquei com ela. Por quê? Porque você olhou justamente um defeito nela que te incomodou. Não tem como, os defeitos das pessoas nos incomodam. Os meus defeitos incomodam muita gente. Eu não sei quantas pessoas incomodam, mas incomoda. Alguém chega e olha para mim e diz assim, eu não gostei desse pastor, não fui com a cara dele, não gostei. Mas porque viu o meu defeito. E eu tenho defeitos. Eu tenho os defeitos, ela não identificou. E aí, o que eu vou fazer, né? Aí eu olho para você e eu vejo aqui os seus defeitos. Aí eu digo, eu não fui com a cara daquele irmão. Não fui com o pastor Walter. Ih, pastor, tô aqui confessando, hein? Meu Deus, depois a gente conversa ali no gabinete, lá a gente se acerta. Já pensou a dizer assim, você fala assim, não me identifiquei com o outro por causa do defeito que o outro tem. Essa é a realidade. Nabal tinha um grande defeito. Ele tinha defeitos. Abigail, dócil, é uma mulher inteligente, bonita, mas ela também tinha os seus defeitos. Ela não era, né, nenhuma que... Ela agiu corretamente. Mas falando de pessoa, todos têm seus defeitos. Davi não era um Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem sensacional, extraordinário, tinha o seu defeito. Um dia ele resolve fazer uma contagem do seu exército para saber qual o número do seu... Faz um recenseamento, sem consultar a Deus. Isso, que orgulho, um defeito que ele tinha, ele se orgulhou. Por isso ele diz para o Senhor que ele gostaria de ter um coração quebrantado do que sacrificar. Ele queria ter um coração quebrantado para deixar de ser arrogante, achar que ele matava Golias, quantos Golias ele quisesse na vida. Cresceu. Opa, consegui em nome do Senhor naquele dia matar um gigante, pode vir o que for agora para frente que eu mato. Oi, não é bem assim não. Já cresceu? Eu vou fazer recenseamento agora para saber quanto que eu sou grande, qual o meu tamanho. Não, tamanho no sentido, né, de riqueza, de conquista. Então todos nós temos nossos defeitos, né? Temos defeitos. E é difícil conviver com os defeitos. Com os defeitos do outro. Eu tenho os meus defeitos, eu sei que os meus defeitos incomodam a minha esposa. Tem defeitos em mim que incomodam. E tem os defeitos delas que também me incomodam. Sendo realista. Que a gente conversa, a gente convive, a gente relaciona, a gente está 25 anos. E a gente vai mais 25 anos e vamos em frente. E vamos caminhando, com defeitos, sem defeito, com mais defeitos, menos defeitos, mas estamos aí. A realidade é que nós temos defeitos. Mas sabe qual é o nosso grande problema, aí o grande desafio? É a gente deixar de sermos impacientes, os 3 ins. Deixarmos de sermos impacientes, intolerantes e instáveis. Os defeitos do outro tá aí. Os seus defeitos estão aí. Só que a sua impaciência, a sua intolerância, a sua instabilidade prejudica. O problema de Nabal é que ele era impaciente, intolerante e instável. Todos têm seus defeitos. Por que você vai agir com impaciência, com intolerância, com instabilidade? Talvez ele julgou Davi pela situação ali que estava vivendo, ele sabia da história, de repente ele viu alguns defeitos de Davi.
Ele ficou vindo, meio de longe, mas ele não se identificou com Davi. Ele diz, quem é esse aí? Eu não sei quem ele é, não me identifiquei com ele, não identifiquei com Davi. Não gosto desse homem, não gosto dele. Não gosto dele. Não me dou bem com ele. Aí ele agiu com impaciência, intolerância e instabilidade. E é exatamente isso que prejudica a vida conjugal, o relacionamento conjugal e também o relacionamento em sociedade. Percebem quanto a gente é impaciente, intolerante e instável na sociedade? Uma sociedade impaciente, intolerante e instável. Queridos, hoje a gente está vivendo um tempo cada vez mais cheio de impaciência. As pessoas estão cada vez mais carregadas de impaciência. Não estão tolerando mais nada. Se você escrever um A nas redes sociais, nossa, é um monte de gente impaciente, intolerante, instável. Brrr, joga um monte de coisa lá. Se você der uma opinião, se for na questão política, então, meu Deus do céu. Gera explosão para tudo que é lado. Gente impaciente, intolerante, instável. Não consegue se identificar com o outro tem defeito, aí já manda todo mundo para o inferno. É desse jeito, uma impaciência, uma intolerância, uma instabilidade tão grande que está gerando nas pessoas crises cada vez maiores, porque com quem você vai conviver num mundo cheio de defeitos? Como é que nós vamos conseguir viver num mundo em que todos têm defeitos e que ninguém é justo? Que não há nenhum justo sequer na terra. Todos pecaram, todos estão separados de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém é reto, ninguém é correto, ninguém é certo. Ninguém faz o que é bom. Como é que a gente vai se aguentar? Vão sair destruindo todo mundo? Não, nós temos o Espírito Santo para corrigir tudo isso em nossas vidas e mudar essas questões da nossa vida. Por isso eu quero voltar a dizer que agora nós precisamos aplicar o princípio da paz. Deixarmos de sermos impacientes, intolerantes e instáveis, aplicando o princípio da paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isto. Porque nós já estamos vivendo um mundo conturbado, relacionamentos conturbados, as pessoas intolerantes, impaciência, a esposa impaciente, o esposo impaciente, intolerante, instável, uma hora está bem, outra hora está chutando balde, outra hora está colocando o cachorro para fora de casa, outra hora está colocando gato, outra hora está chutando tudo, outra hora está falando coisa, outra hora está querendo mudar de casa, outra hora está não sei aonde, outra hora quer ir para Marte, outra hora quer ir para a Lua, outra hora não instável. Uma hora quer mudar de emprego, outra hora quer mudar de profissão, uma instabilidade. Uma hora quer isso, outra hora não quer mais nada, outra hora quer, outra hora não quer. Uma instabilidade, uma impaciência, uma intolerância. Nada, se falar alguma coisa, se contrariou, já está brigando. Se disse uma coisa diferente, já está contrariando. Uma impaciência e uma intolerância jamais visto. E por coisas medíocres, pequenas. Simplesmente porque o outro pensou disso, porque o outro gosta, porque o outro não gosta, e uma impaciência, uma intolerância, e aí vem a instabilidade, e vem palavras, e vem palavras, e vem palavras de maldição, e vem palavras de xingamento, e vem palavras que magoam, e vem palavras que vão criando ressentimentos, e vão uma enxurrada de palavras que vão só criando e construindo barreiras, aí um belo dia, chega para o pastor e diz assim, ó pastor, nosso relacionamento não está dando mais certo, não dá mais, porque já perdi perdi o quê? A paciência. Então aplica no seu relacionamento conjugal o princípio da paz. Aplique o princípio da paz no seu relacionamento conjugal. Romanos 12, versículo 18. Façam todo o possível.
Você está fazendo o possível para viver em paz com todos? Façam todo o possível. Não, eu não tenho paciência. Como é que vai ter paz então? Aí eu não tolero. Como é que vai ser possível viver em paz se não quer fazer o que é possível? Lembra que o que é possível é realizável. Agora o que é impossível Deus faz. Ah, pastor, é que essas coisas aqui é impossível, então Deus vai fazer. É porque o meu esposo, a minha esposa é difícil, então deixa que Deus transforma. Não é você que vai transformar? Aplica no seu coração, na sua vida, o princípio da paz. Faça o que é possível é realizável. O que é possível você pode fazer. É possível você ter paz, é possível você tolerar, é possível você ter paciência, é possível você ter uma estabilidade, não ser instável, é possível você ser estável, manter o equilíbrio mental, espiritual, emocional, é possível, isso é possível. Não é nada impossível, isso é possível. Façam todo o possível para viver em paz, com equilíbrio, isso é possível. Mas por quê? Nós temos o poder do Espírito Santo gerando em nós essa possibilidade. Nós temos. O recurso nós temos. Os meios nós temos. Porque nós não usamos. Nós temos o fruto do Espírito. Porque não utilizamos. Porque não usamos. Porque não colocamos em prática. Porque não fazemos valer o que está na palavra. Porque ficamos apenas só decorando a nossa casa com textos bíblicos e aí não coloca-se em prática, tem que se colocar em prática. Viva o princípio da paz no seu relacionamento conjugal. Viva esse princípio da paz no seu relacionamento conjugal. Porque é possível. Façam todo o possível. Isto é realizável. Porque o que é impossível Deus faz. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. A transformação, a mudança no temperamento do seu cônjuge, a mudança, transformação das questões emocionais que há no seu cônjuge, é Deus que vai fazer, porque isso é impossível para você. Mas o que é possível para você, você vai fazer. Vive em paz com Ele, com ela. Viva em paz. Esse princípio de viver em paz. Viva em paz. Na sociedade hoje precisamos de pacificadores, gente que viva em paz e não em guerra. Paz, pacificadores, gente que viva em paz, que quer paz, não quer guerra, não quer ficar guerreando, não quer atacar ninguém, não quer destruir ninguém, é viver em paz. Não fica, fazendo uma guerra com um monte de gente e critica e destrói, porque você não se identifica com o outro. O outro tem seus defeitos, você também tem, mas procure viver em paz. Em paz, seja tolerante, seja paciente, seja uma pessoa estável, não instável, mas uma pessoa que tem estabilidade emocional e espiritual. Mantém isso. É possível, isto é possível, mas não é pela sua força, é porque o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, mudando e transformando, nos dando esse equilíbrio, nos dando toda a capacidade que nós precisamos para vivermos em paz uns com os outros. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, nós também temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre isto, dizendo, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade se preserva com a paz. A unidade do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo trabalhando, agindo em nós, trazendo paz e através da paz, esse vínculo da paz. Quando não há um vínculo de paz, de pacificidade, de sermos pacíficos, né? Um relacionamento pacífico. Quando não há esse vínculo pacífico, não há unidade. Por isso que os relacionamentos ficam cada vez mais intolerantes,
cheio de impaciência e cheio de instabilidade. Uns casamentos, relacionamentos instáveis, intolerantes, impacientes, por conta da falta de paz, porque não há um vínculo pacífico. É necessário ter esse vínculo pacífico, você ter paz, ter paz, ter paz. E a terceira dica, para nós caminharmos então aqui já para os finalmente, estarmos encerrando aqui nossa palavra a vocês nessa manhã. Aprenda e utilize a arte de pensar antes de falar. Aprenda e utilize a arte de pensar antes de falar. Se as palavras de Nabal causaram mágoas e ofensas, as palavras de Abigail produziram um acordo de paz. Estabeleceu um acordo de paz e evitou uma grande tragédia. Então você deve seguir esse mesmo exemplo de Abigail e aplicar esse princípio na sua vida. Aprenda e utilize a arte de pensar antes de falar. É difícil, principalmente as pessoas que têm um mau hábito de dizer que elas precisam desabafar tudo que vem no coração. Uma coisa é você procurar desabafar, falar, expor de forma controlada, expor, conversar, dialogar. Uma coisa é dialogar, uma coisa é expor seus sentimentos, seus pensamentos, ser ouvido. Uma coisa é você parar, sentar e dizer, olha, eu estou me sentindo assim, estou pensando isso, e você despejar um monte de coisa. Uma coisa é você desabafar, uma coisa é você falar as coisas sem pensar, no desespero. Falar, simplesmente falar, porque eu quero falar, sem pensar. Mas por que não pensou antes de falar? É mais ou menos o que aconteceu o que aconteceu com Nabal. Por que ele não pensou antes de falar? E se Davi tivesse chegado de imediato e tivesse destruído tudo? Alguém fala assim, mas o que aconteceu? Ele falou e a espada desceu. Ele não pensou antes de falar e a tragédia aconteceu. Mas por que não parou para pensar? Por que não sentou com Davi? Davi, ele ia ouvir, Davi ia entender. Talvez Davi, ele podia até remediar. Falar, não, tudo bem, Nabal, vou procurar outro lugar, já que você está com algumas dificuldades aqui e tal, para não receber. Não vamos atrapalhar os seus negócios aqui, não vamos atrapalhar as suas atividades aqui. Vou procurar outro lugar. Ok, vamos procurar outro lugar. Mas falar sem pensar, agir sem pensar. Então aprenda a utilizar a arte de pensar antes de falar. Eu quero usar alguns provérbios, porque os provérbios eles trazem lições muito práticas e preciosas. Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Veja, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Resposta calma. Resposta calma, pensando no que vai falar, no que vai dizer, procurando compreender. Tudo isso a gente vai dizer assim, não, mas é difícil. Não é difícil, é possível, porque isso é realizável. Mas por quê? Porque não é por força, não é por violência, é por meio de quem? Do Espírito Santo. Foi nos dado o Espírito Santo para ficar também como enfeite para nossas vidas? O Espírito Santo é só para dizer que nós temos o Espírito Santo? Só para dizer que nós temos o Espírito Santo? Só para dizer isto? Só serve como confissão doutrinária, vamos dizer assim? É só para confessar que nós temos o Espírito Santo, que eu vou na igreja e tenho o Espírito Santo? Só isso? É só para confissão? Não serve para mais nada?
Nessa hora que tem que se valer, então, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus está sobre nós, a nossa resposta será calma. A nossa resposta vai desviar a fúria. A nossa palavra não vai ser ríspida. A nossa palavra não vai despertar ira no coração de ninguém, porque o Espírito do Senhor vai colocar as palavras certas na nossa boca. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos quando saíram. Disseram: vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o próprio Espírito Santo vai colocar na boca de vocês, no coração de vocês, o que vocês devem falar. E isso também serve para nós. Não é só para pronunciar o Evangelho, não para pregar apenas a palavra, mas também para produzir a palavra e pronunciar a palavra nos relacionamentos, no nosso dia a dia. Não se preocupe com o que você vai ter que dizer. O Espírito Santo vai produzir palavras boas, novas no seu vocabulário. Se o seu vocabulário é de xingamento, é de usar palavrões, o Espírito Santo vai trocar esse seu vocabulário por um vocabulário de paz, de bênção, de palavra de bênção. Vai trocar esse vocabulário em nome de Jesus, porque o Espírito Santo produz mudanças no nosso interior. Vai mudar. Eu não tenho paciência. Você vai começar a ter sim, em nome de Jesus você vai ter paciência sim. Porque não é por força, não é por sua vontade, é pelo poder do Espírito Santo que vai mudar isso na sua vida. Esse meu temperamento não vai mudar. Vai mudar sim, em nome de Jesus, vai mudar sim. Porque não é por força nem por violência, não é pela sua vontade, é pelo poder do Espírito Santo que o seu temperamento vai mudar. Que você vai deixar de ser essa pessoa que você é. Você vai ter paciência sim. O versículo 21 do capítulo 15 de Provérbios também diz: a insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Pode proceder retamente, porque o Espírito Santo nos capacita a procedermos retamente, com entendimento, entendendo as situações, procurando compreender, discernir as coisas. Tudo isso o Espírito Santo faz e realiza em nossas vidas. É palavra de Deus para nossas vidas. É palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, é eficaz. Esse efeito da palavra de Deus na sua vida tem que produzir mudanças, sim, isto é real. Veja que no versículo 23 também diz, lá do capítulo 15, dar resposta apropriada é motivo de alegria, resposta apropriada. Ter a resposta certa para o seu cônjuge, a resposta apropriada é motivo de alegria, é como um bom conselho na hora certa. Chegou na hora certa, a palavra bem apropriada, não a palavra que foi jogada ao vento de qualquer maneira, desabafou, falou, e disse e tal. Não é isso, é a palavra apropriada. É palavra apropriada. E como disse, vamos deixar muito claro, uma coisa quando você precisa desabafar colocar para fora alguns sentimentos e pensamentos. Quando você precisa de um ouvido, aí o seu cônjuge para te ouvir, ou alguém que você queira que pare para ouvir, você vai, abre o seu coração e você fala tudo que você tem de você. Aí é uma questão de desabafo. Isso é importante, isso é necessário, alguém que nos ouça. Pare para ouvir, para chorar com a gente um pouco também, para abraçar, para orar junto. Isso é algo necessário. Outra coisa é falar sem pensar, é agir de forma descontrolada, sem entendimento, sem buscar ter a consciência. Eu vou conversar com meu cônjuge, vou ter uma palavra apropriada. Buscar palavras apropriadas. Porque vai ser como um bom conselho, uma palavra certa, na hora certa. Olha que lindo, que maravilhoso. Palavra de Deus, queridos. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Isso aqui não é palavra de homem. Não é recomendação de dicas humanas. Não. Isso aqui é palavra de Deus, é palavra poderosa. Dizendo que uma palavra apropriada vai produzir bons frutos na sua vida. E vai ser um bom conselho na hora certa, no momento certo,
as coisas vão ser diferentes na sua vida, sim. O seu relacionamento vai ser diferente, sim, porque a palavra do Senhor é poderosa para produzir essas mudanças na sua vida. Ela é poderosa, isso é real. Não estamos falando de uma palavra que é jogada ao vento. A palavra do Senhor não volta vazia. E ela não vai voltar vazia nessa manhã. A palavra do Senhor não vai voltar vazia, não. Vai voltar com transformação. Vai transformar a sua vida, sim, o seu relacionamento, em nome de Jesus. E eu creio nisto. Eu creio. O quanto a palavra do Senhor já me transformou e tem me transformado. Quantas coisas a palavra de Deus tirou dentro de mim e tem tirado e tem me feito ser a pessoa que Deus quer que eu seja. E eu tenho falado, eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu comecei a afirmar isto. E comecei a aprender através da palavra de Deus como é preciosa a palavra de Deus em fazer a pessoa que Deus quer que eu seja. É através da palavra. Através da palavra. Porque todas as vezes que eu tive crise, e o pastor Walter sabe muito bem disto, que nós pastores vivendo uma crise existenciais, crise vocacional, aquela crise que bate no nosso coração dizendo, eu não vou ser pastor coisíssima nenhuma, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo outro, ninguém gosta de mim, que tem pessoas no sentido, eu tenho esse defeito, eu tenho isso. Essas crises a gente enfrenta ao longo do ministério. A gente enfrenta, mas a palavra de Deus vem dizer, eu te chamei, eu te escolhi, eu te formei. Você vai ser profeta para as nações. Eu te formei, eu te fiz. Quero você nisto, vou te usar. Aí a palavra que muda, por que eu estou pensando assim? Por que eu vou continuar sendo a pessoa que eu acho que eu tenho que ser? Por que eu tenho que continuar pensando que eu vou ser sempre aquela pessoa que eu fui lá no passado? Não, a palavra de Deus está afirmando que eu posso ser o que Deus quer que eu seja e eu vou ser porque a palavra de Deus está afirmando. Então você pode ter palavras apropriadas, você pode sim ter um entendimento, você pode ter sim discernimento, você pode ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo, você pode ter posturas diferentes, condutas diferentes, sim, tudo isso pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus que é poderosa. No capítulo 18, ainda de Provérbios, capítulo 18, versículo 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha, o tolo, ele não quer saber de entendimento, ele só quer expor os seus pensamentos, quer falar. Eu quero falar. Eu quero dizer o que eu penso. Isso é tolice. Só para expor o que você pensa e está magoando as pessoas. Está magoando as pessoas, está criando barreiras. É tão importante expor o que você pensa, vai criar barreiras, vai criar problemas, vai causar uma separação por conta dessas suas palavras. É melhor causar danos do que paz? Como que é isto? Só simplesmente pelo fato de expor seus pensamentos. Eu penso assim, eu quero expor o que eu penso, o que eu sinto, quero expor, quero expor. E o que as consequências dessas palavras? Aonde vai parar tudo isto? Vem uma espada e acaba com o seu casamento. E o pior, queridos, o maligno se aproveita dessas brechas para gerar mais confusão e te amarrar justamente nessa questão que você tanto valoriza e tanto acha que não pode ser mudada. Aí o diabo vai sempre colocar uma isca para você cair justamente nisto. E aí ele vai ficar te amarrando nisso o tempo todo. Te amarra, te segura nisso, Daqui a pouco precisa de libertação espiritual agora também. Antes era apenas uma questão humana, que dá para corrigir através do Espírito Santo, uma vida
consagrada, buscando o Senhor, fruto do Espírito Santo, buscando, vivendo, aprendendo, pensando, não agindo como um tolo, só colocando para fora o que pensa. Agora também tem se liberto espiritualmente porque o maligno está usando como isca essas coisas para te prender a um estado de depressão, de tristeza, de abatimento, de infelicidade do relacionamento conjugal. Aí é uma questão espiritual. Aí começa uma batalha espiritual porque o maligno está atacando justamente essa área que você é frágil. E vai destruindo e vai minando justamente essa área, o seu casamento nessa área. E vai minando, e vai destruindo, daqui a pouco o seu casamento está num estado depressível, de infelicidade. Aí tem que entrar numa batalha espiritual dizendo: Senhor, quebra essas cadeias, essas correntes, esses medos, essa insegurança, tudo isso que Satanás colocou no relacionamento, vai quebrando tudo isso, mudando, quebrando, tirando. Pensamentos que vão te amarrando, te segurando. Libertação espiritual. Libertação espiritual. A palavra do Senhor está aqui, queridos, para nós usarmos, para nos posicionarmos. A palavra do Senhor está aqui para que a gente possa tomar um posicionamento diante do Senhor. Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, você se posiciona e diz: Senhor, eu vou viver. Me posiciono diante do Senhor para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva no meu relacionamento. Eu não aceito. Eu rejeito viver dessa maneira, de ser assim. Não aceito ser assim. Não vou continuar assim. O versículo 4 ainda do capítulo 18, tem mais alguns textos, quero que você ainda tenha um pouquinho de paciência, porque hoje eu vou até 1h da tarde. Não, pastor, não é até 1h da tarde não, né? É muito tempo, né? Deixa, né? Vamos lá. O pastor Walter falou que eu podia ficar bem à vontade, eu achei que ia até 1h da tarde. Depois os irmãos conversam com o pastor Walter. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Olha, queridos, que palavra linda. As palavras do homem são águas profundas. As palavras são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Sabedoria para transbordar paz, transbordar alegria, transbordar coisas boas, transbordar. É possível? Ou não é possível? Você crê que é possível isso acontecer na sua vida e viver essa realidade? É possível? É possível. Mas não tem mais. Não é por força, não é por violência, não é por vontade humana. É pelo poder do Espírito Santo. Lembra-se disso, é pelo poder do Espírito Santo que isso vai ser possível na sua vida. O versículo 6 do capítulo 18, as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Veja, as palavras do tolo provocam brigas, e a sua conversa atrai açoites, problemas, confusão. O versículo 7, a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Como estava dizendo, amarra a alma. A alma fica amarrada, presa a essa infelicidade, a essa estrutura até maligna. Uma estrutura emocional danificada, mal construída, mal resolvida. Não. A sua alma não tem que ficar amarrada, cair nessas armadilhas onde a estrutura emocional, espiritual vai ser a sua estrutura emocional e espiritual se torne uma estrutura danificada, mal formada, esquisita. Não. Abre
espaço para o Espírito Santo corrigir essa estrutura emocional e espiritual da sua vida. Colocar uma estrutura nova. Reestruturar a sua vida, reestruturar a sua fé. Reestruturar o seu amor, o jeito de amar, de perdoar. Reestruturar a sua maneira de pensar. Reestruturar aqui dentro. Reestruturas. Sabe, mudar a estrutura. A gente fica carregando ou tentando levar a vida com uma estrutura de emocional, espiritual danificada, mal construída, mal resolvida. Precisamos permitir que o Espírito Santo comece a fazer uma nova estrutura emocional, espiritual no nosso ser. No capítulo 23, versículo 12, de Provérbios, que diz assim: dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Dedique a disciplina o seu coração. Aprender a utilizar a arte de pensar antes de falar exige uma disciplina do coração. Disciplinar o seu coração, os seus ouvidos, para as palavras do conhecimento, de conhecimento. Disciplinar o coração. E disciplinar o coração é alinhar o seu coração com Deus. Disciplinar é estar com o seu coração alinhado com Deus. E é isso que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas nessa manhã. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã na sua vida. Alinhar o seu coração com Deus. Alinhar a sua alma. A alma de Deus. A essência de Deus. Alinhar a sua vida. A essência divina. Ao sopro do Espírito. Que vai reestruturando. É isso que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã. Eu convido você a se colocar de pé para nós orarmos juntos. Deus quer tirar do seu coração toda a ruindade. O Espírito Santo quer tirar do seu coração toda a incredulidade. Tudo que você tem dito que você não crê. Que é possível. Tudo aquilo que você tem falado que não vai mudar na sua vida. Toda essa incredulidade. O Espírito Santo quer tirar, quebrar essa incredulidade do seu coração. Nessa manhã. O Espírito Santo quer tirar essa sua rebeldia, tirar esse descontrole do seu coração, da sua vida, tirar essa ira do seu coração, essa ira com tudo. Essas coisas, você tem ficado irado com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo. O Espírito Santo quer alinhar o seu coração com Deus, para que você passe a viver com mais sabedoria, com mais sensatez. Ele quer alinhar a sua alma, o seu coração nessa manhã. Essa é a disciplina do seu coração, alinhar o seu coração. E o Espírito Santo quer fazer isso nessa manhã na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida nessa manhã. Ele quer fazer isso na sua vida. E Ele fará. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que as mudanças irão acontecer na sua vida nessa manhã. É pelo poder do Espírito Santo que as coisas irão mudar na sua vida, no seu relacionamento. E será possível. O que é possível é realizável. O que é impossível, Deus vai realizar na sua vida nessa manhã. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Queremos aqui na Tua presença, Senhor, dizer o quanto nossos corações se quebrantam diante da Tua palavra. Diante, Pai, do Senhor, nós nos curvamos e dizemos o quanto nós somos dependentes do Senhor, Pai. E precisamos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, em nosso coração, no nosso interior. E vá tirando, Senhor, toda a incredulidade, toda a rebeldia.
Ó Deus, toda ira, todo descontrole emocional, espiritual, Senhor, vai tirando, Senhor, e vai colocando uma nova estrutura, e o Teu Santo Espírito vai estruturando o coração, Senhor, que está indisciplinado, que está fora do Teu alcance, Senhor. Esse coração que anda distante do Senhor, seja aproximado de Ti, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Vai renovando, Senhor, o coração que está, ó Deus, cheio de desgastes. O coração, ó Deus, a alma que está sobrecarregada, Senhor, de tristeza, de mágoas, em nome de Jesus, Pai. Venha fazer algo novo, Senhor, algo novo, em cada relacionamento conjugal nesta manhã. Ó Deus, produzir um novo sentimento, um novo pensamento, Senhor, novas palavras, palavras de bênçãos, palavras de esperança, Senhor. Venha produzir palavras, ó Pai, no coração, Senhor. Tira, ó Deus, as palavras de negação, Deus, palavras, ó Deus, de mentira, palavras, ó Deus, de desonestidade, palavras, ó Deus, de xingamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, palavrões, ó Deus, sejam removidos do coração, da alma, e dê lugar, ó Deus, palavras de bênçãos, palavras, ó Deus, palavras renovadas, não palavras que vão magoar, mas palavras que vão construir um relacionamento firmado na Tua palavra, Deus, fortalecido pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Relacionamentos aonde o Senhor vai se mover, vai se fazer presente, ó Pai, nesse relacionamento conjugal. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo novo do Senhor em cada relacionamento conjugal nesta manhã, sobre cada casal, Senhor, o novo do Senhor, uma renovação, Senhor, da estrutura emocional, da estrutura, Senhor, espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Perto eu quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, Jesus. É que eu quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda
você. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Amém, 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 amém. O Senhor quer tocar em áreas da sua vida nessa manhã. Eu queria convidar você para vir aqui à frente para nós orarmos. Deus quer tocar em algumas áreas na sua vida. E você sabe quais são essas áreas que são necessárias serem tocadas. São áreas que estão te prendendo. Uma libertação espiritual. Ao longo da sua vida você tem carregado algumas coisas dentro de você. E que nessa manhã o Espírito Santo possa estar removendo isto, quebrando isto. Alguns medos no seu coração. Algumas situações que você tem vivido, porque você tem cultivado algumas coisas no seu coração, e essas coisas têm te feito você dizer coisas que você não gostaria de dizer para o seu esposo, para a sua esposa, e você não gostaria de ser o que você está sendo. E é nisso que o Espírito Santo quer tocar na sua vida nessa manhã. É desfazer isso que está impedindo de você ser a pessoa que Deus quer que você seja. É libertar. É libertar. Tirar isso do seu coração. Tirar essas coisas que estão na sua alma, que está prendendo, que está te amargurando, trazendo ressentimento sobre a sua vida, desencorajamento, te levando até mesmo à depressão. É nessa área que o Espírito Santo quer tocar e trabalhar nessa manhã e fazer com que você possa ser liberto mesmo. E ser curado aí no seu interior. Dessas coisas ser removidas, porque o único que prescruta o nosso espírito é o Espírito de Deus.
Ele sonda o nosso interior, Ele sabe o que está aí no seu interior. Ele sabe o que está aí dentro de você, que está impedindo de você viver uma vida transformada. Está impedindo de você viver uma vida renovada. O seu relacionamento conjugal não se renova há muito tempo. E nessa manhã é necessário então que o Espírito Santo trabalhe nessa área e comece a renovar o seu relacionamento conjugal a partir de uma renovação e transformação do seu ser. Para que você pronuncie palavras agora de bênção sobre a vida do seu cônjuge. E você vai afirmar palavras de esperança sobre a vida dele, sobre a vida dela. Você vai ter palavras para trazer paz e não brigas e contendas. O Espírito Santo quer mudar exatamente isso no seu coração, essas coisas que estão aí. E nós vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqui diante do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, por essas vidas, casais que estão aqui. Esposas, esposos. São vidas preciosas, Pai. Carregam em si histórias, marcas. Carregam dentro de si, Senhor, marcas do passado, tristezas, ressentimentos, mágoas. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor que vê o coração desses teus filhos tão amados e queridos, nessa manhã vem abraçá-los. Abraça-os, Pai. E vem enxugar suas lágrimas, ó Deus. O Senhor sabe o quanto eles choram diante de Ti. Porque eles não querem continuar sendo a pessoa que são, Pai. E desejam ser transformados. Precisam, Deus, ser trabalhados nessas áreas que dói, que machuca, Senhor. Por favor, Deus, em nome de Jesus, com o poder do Teu Santo Espírito, venha tocar no mais profundo do ser, da alma. E o Teu Santo Espírito venha soprar um novo, Pai, um novo pensamento. Vem trazer, ó Deus, e construindo, ó Pai, uma nova estrutura emocional, uma nova estrutura espiritual, Senhor, para trazer resistência, alegria, Senhor. Trazer a paz, palavras, ó Deus, de paz e esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Teu Santo Espírito venha soprando, Pai, algo novo em cada coração, Senhor. Em cada vida, Senhor, em cada relacionamento conjugal sendo restaurado, Pai, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. A alma que está enferma, Pai. A alma que está cheia de mágoas, ó Pai, de dor. Oh Senhor, Tu podes curar e passar um bálsamo, Senhor, para cicatrizar essa mágoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor pode libertar e curar, ó Deus. Assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, Senhor. O Senhor disse a ela que daria a ela uma água que iria jorrar, uma fonte de águas vivas no interior dela, Pai. E aquelas mágoas, aquelas tristezas, aquelas desilusões todas seriam desfeitas pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. E nós pedimos para que o rio de água viva, Senhor, venha correr no interior dos Teus filhos nessa manhã. O Teu Santo Espírito venha fazer correr rio de águas vivas no interior, ó Pai, para trazer uma nova estrutura, Senhor, emocional, espiritual, Senhor, tirando mágoas, tirando ressentimentos, ó Deus, mudando o modo de olhar para o seu cônjuge, Senhor, mudando o jeito de falar, mudando temperamentos, Pai, temperamento, Senhor. Vai tocando no temperamento, Senhor, descontrolado, Pai. Na palavra descontrolada, no sentimento descontrolado, Senhor. Vai trazendo, Pai, um novo temperamento, Senhor. Oh Deus, um novo jeito de ser, um novo jeito de falar, Pai. Em nome de Jesus, porque nós cremos no poder de transformação e libertação, Senhor, que o Senhor realiza, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, agora. Senhor,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos. Te louvamos, meu Deus, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias,